E disse Adão: esta é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, para que ambos sejam uma só carne. E viviam nus o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Tá, assim encerra o capítulo 2 do Gênesis, né? Como a gente já tinha visto anteriormente, né? O casamento, que é o que é retratado aqui nesse texto, né? Ele a princípio ele não era uma coisa comum a todas as pessoas da tribo, do clã, do assentamento, seja lá o que for. Ele era uma coisa exclusiva da classe dominante, né? Dos sacerdotes, dos reis, enfim, das pessoas da elite, né? Porque ele tinha como única função, né, a transmissão de posse, seja de cargo, ou seja de propriedade, né? Ele tinha como única função a herança. Então, os nobres, eles tinham que conhecer quais eram os seus filhos para poder transferir, né, a sua propriedade, a sua autoridade para os seus filhos, né? E isso fica claro aqui no texto, por exemplo, o Adão. Para quem o Adão está dizendo isso? Para o rei, para o Yahvé Elohim, né? Para o enviado dos deuses. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está sendo obrigado a dizer, né? O que na verdade, osso dos meus ossos, carne da minha carne, o que isso está querendo dizer é o seguinte: está querendo dizer que a partir daquele momento agora, Adão recebe uma esposa, né? E ele só poderá suscitar descendência com ela, né? Ele terá que contar os seus filhos, né? E a descendência de Adão também só pode se relacionar entre si, né? Essa monogamia ali, ela, assim como entre os reis, ela é parental, certo? Ela é uma monogamia parental. Os nobres e Adão agora, por exemplo, seus descendentes só poderão se casar entre si. Sim, casavam irmão com irmã, primo com prima, enfim, era dessa forma que ocorriam os casamentos naquela época, né? Então é isso que carne da minha carne, osso dos meus ossos quer dizer. É a monogamia parental, ou seja, só entre eles mesmos eles poderão se casar e gerar descendentes, né? Justamente por causa dessa questão da herança. E no caso de Adão, por exemplo, né, ele tem que fazer herdar a sua servitude ao Yahvé Elohim como encarregado de Yahvé Elohim perante aqueles agricultores ali, né? Ele tem que fazer herdar essa sua posição aos seus descendentes, certo? Então ele tem que passar essa posição para os descendentes dele, né? Por isso Adão diz, né? Deixará o homem pai e mãe, né? Quer dizer, deixará os pais e mães da forma como era na tribo ali, né? Que eram a paternidade e a maternidade eram comuns a toda a tribo, né? Como eu já disse antes, os filhos que nasciam eram cuidados por toda a tribo, e Adão agora, né, passa a contar descendentes a partir de Eva, né, da sua mulher. Então o casamento parental monogâmico ali, né? E outra coisa que nós vamos entrar aqui agora é o último versículo, que diz que viviam nus o homem e a sua mulher e não se envergonharam. Gente, essa nudez ali, a questão da nudez é outra coisa que nós temos que ter em mente.
eles não se envergonhavam da sua nudez, não tem a ver com moral, tá? Não tem a ver com pudor sexual. Não é isso que é dito ali, não é isso que significa. Viver nus e não se envergonhar significa que Adão e Eva viviam nus e não se envergonhavam como os demais camponeses, como as demais pessoas comuns daquela monarquia ali, certo? Porque é outra coisa que a gente hoje não imagina, mas naquele tempo vestimenta não era uma coisa habitual, não era uma coisa trivial, não era uma coisa que todos tinham acesso. A vestimenta também era algo da classe dominante, certo? As pessoas comuns viviam nus, viviam nuas, né? Então Adão e Eva não se envergonhavam de estar nus porque não tinham consciência de que a sua nudez era parte, os deixava mais próximos daqueles que eles estavam comandando, no caso, né, dos agricultores, dos serviçais comuns, do que da realeza que se vestia, certo? Porque a realeza se vestia, a realeza se diferenciava realmente dos outros pela vestimenta, né? E Adão e Eva não percebiam isso, né? Eles não, não tinham se dado conta de que estavam nus, né? De que não eram iguais à realeza, né? Eles acreditavam que estavam servindo ao Yahvé Elohim, eles estavam sendo igual a Yahvé Elohim, né? Então é isso que vai ser questionado depois no terceiro capítulo, é isso que será o, entre aspas aqui, pecado original, certo? Quando eles vão descobrir, eles vão perceber, né, essa diferenciação que existe, certo? Então, esse vídeo eu vou parar por aqui também, mas então tenha em mente que a nudez ali não era uma coisa de cunho sexual, tá? Não era uma questão de pudor, era uma questão de status, tá? E no próximo capítulo, no próximo vídeo aí, a gente abordando o capítulo 3, a gente vai ver mais especificamente, né, o que aconteceu e o que significa tudo isso. Beleza? Então até o próximo vídeo aí, pessoal.